Olá! Neste vídeo eu quero comentar com você um caso bem polêmico que um colega me procurou e pediu a minha opinião. Este meu colega ele presta serviço de assessoria para uma empresa e essa empresa ela possui uma empregada que sofre de esclerose múltipla e essa doença, no caso dela, afetava ela a mobilidade para ela, de muita dificuldade para ela caminhar, andar. Ela conseguia até andar, mas com muita dificuldade e ela não consegue subir escadas. Ela definitivamente não consegue subir escadas, não tem força nas pernas para subir escadas. O que acontece? Como ela estava se sentindo mal, não estava bem, né, ela acabou procurando um médico, o médico deu lá os 15 dias de atestado para ela. Ela gostava de trabalhar da empresa, gostava bastante, já trabalhava há bastante tempo na empresa, é uma pessoa bem assídua no trabalho, e ela acabou pegando esses 15 dias de atestado. A empresa falou, olha, depois do 16º dia você procura então a Previdência, né, vamos agendar ali na Previdência, você agenda, né, na Previdência para passar pela perícia para ver se você está apta, né, para o trabalho ou se você vai precisar se afastar, né? Então, e ela o fez. Ela procurou a Previdência, agendou no 16º dia e passou pela perícia. Porém, a perícia indeferiu o pedido dela. Porque na perícia, o que ele avaliou? A situação dela. Ela trabalhava numa empresa, era um escritório, e ela ficava numa mesa de escritório, sentada ali na cadeira, com um computador, com um fone de ouvido, que ela fazia atendimento via telefone com os clientes. Então ela utilizava o fone e o computador. Então a mobilidade dela, dos braços, do tronco, isso, aquilo, o restante estava tudo normal. A dificuldade que ela tinha era um pouco para caminhar e bastante, no caso total, para subir escadas. Ela tinha total dificuldade, não conseguia subir escadas. Então, para realizar a função, a Previdência deu como apta para o trabalho, tá? Porque a Previdência analisa em relação à função que a pessoa desenvolve. Então, deu como apta para o trabalho. Então, essa empregada retornou até a empresa e falou, olha, eles me deram como apto. Então, a empresa falou, então vamos te encaminhar para o exame de retorno ao trabalho com o médico que presta serviço da nossa empresa, né? Vamos fazer o exame de retorno. E ela procurou, então, foi na data agendada, procurou esse médico e realizou o exame. E o médico, mais uma vez, também concordando com a Previdência, deu apta para o trabalho. Disse, olha, sua mobilidade de braços, tronco, coluna, pescoço, está tudo normal, né? Você consegue desenvolver as atividades para as quais você foi contratada. Então você está apta para o trabalho. Não tenho como dar um resultado diferente desse, porque eu analiso em relação à atividade que você desenvolve. Você trabalha sentada, né? Então, aparentemente, pelo tudo que eu analisei, você está apta. Então até aí parecia tudo normal, ela poderia voltar ao trabalho. Só que aí foi a surpresa de meu colega quando a empresa o procurou e disse, olha, minha empregada não está apta para o trabalho. Ele, mas como assim? Você acabou de me dizer que a Previdência deu apta, que o seu médico do trabalho deu apto, como você está dizendo que não está apta para o trabalho? Ela, pelo simples motivo, minha empresa fica no primeiro andar de um prédio e tem uma escadaria bem grande para chegar, não possui elevador. O prédio é bem baixo, não possui elevador. Somente escadas. E como não atende público, o público é apenas por telefone, não teve impeditivo nenhum no alvará de funcionamento pelos bombeiros, não houve restrição. As escadarias simplesmente estão lá e não tem elevador, não tem como ela subir, porque ela não consegue subir escadas. O que fazer? Então este colega me pediu a opinião e foi o que eu comentei com ele. Porque a empresa chegou a pensar no seguinte, olha, se ela está apta para trabalhar e a gente não consegue colocá-la para trabalhar por causa da escada, que é um impeditivo que não é por culpa da empregada, obviamente o problema é do empregador, tá, pessoal? Se a acessibilidade para os seus empregados chegarem ao posto de trabalho é total responsabilidade da empresa. Então a empresa tem que dar um jeito, não existe meio termo, a empresa é quem tem que dar um jeito. Então a empresa chegou a pensar em o que fazemos? Colocamos ela para ficar em casa, sem trabalhar e recebendo remuneração, recebendo salário? O que você acha? Então nesse caso o meu colega pediu a opinião e então foi o que eu mencionei para ele. Olha, você deixar um empregado em casa sem trabalhar, ele lá totalmente sem trabalho e recebendo,
nem todo mundo, por mais que isso soe estranho, nem todo mundo vai gostar. Vocês podem achar estranho, mas, por exemplo, eu vou falar por conta própria. No caso da minha mãe. A minha mãe tem 70 e poucos anos, ela trabalhou a vida inteira dela, e ela me fala, ela trabalha até hoje, e ela fala pra mim, sempre ela fala pra mim, que se ela parar de trabalhar, ela entra em depressão. Então ela não pode ficar sem trabalho porque ela acha que vai entrar em depressão, porque ela não vive sem trabalhar. Então, assim, vocês percebam, há pessoas que querem trabalhar de qualquer jeito, que para elas o sacrifício, a tortura, é ficar em casa sem fazer nada. Então, nem todo mundo gosta de ficar em casa sem fazer nada e recebendo salário. Às vezes a pessoa ela quer se sentir útil, quer se sentir participativa, quer exercer a profissão que ela sempre exerceu. Ela não quer se sentir uma encostada, uma pessoa... muitas vezes elas acham que elas se tornaram uma pessoa inútil, né? Então isso é bem complicado, pessoal. E se você fizer isso, se a empresa deixá-la em casa, a revelia dela, sem dar uma oportunidade para ela de trabalho, simplesmente pagando salário e deixando ela sem atividade nenhuma em casa, ela pode sim entrar na Justiça do Trabalho e pedir danos morais, indenização por danos morais, porque ela simplesmente pode querer trabalhar. Tá? Então a empresa é quem é responsável por isso, por colocar algum plano em ação para que promova essa possibilidade dela de retorno ao trabalho. Então o que eu sugeri ao meu colega? Se estamos nesse impasse, porque tanto a Previdência quanto o médico deram apto, e ela só não consegue ingressar ao posto de trabalho por culpa específica da empresa, porque também nem dá para dizer que é uma culpa, porque a empresa de uma certa forma não previa isso, né? Inclusive o imóvel é alugado, ela jamais vai imaginar que um dos seus empregados, na verdade até dá para imaginar, né, pessoal, mas ela não pensou que um dos seus empregados pudesse em algum momento ter esse tipo de dificuldade. Então o que eu propus é assim, se você deixar em casa sem salário, você corre risco dela pedir dano moral depois, ela ingressar com uma ação pedindo dano moral porque você simplesmente deixou ela encostada em casa sem dar trabalho a ela. Então o ideal que eu sugeri seria fazer um contrato de teletrabalho, na qual você faz um contrato, né, oferecendo essa alteração, um termo aditivo ao contrato no caso, né, de alteração do local de trabalho, da modalidade de contrato, que mudaria de atividade física para uma atividade de teletrabalho. E a empregada vai dizer se ela vai concordar ou não, né? Então a gente primeiro tem essa premissa que ela deve concordar. Ela concordando com a questão do teletrabalho, aí é elaborado, o ideal sempre do teletrabalho eu sugiro que o jurídico da empresa elabore, porque tem várias especificidades previstas lá desde a época da reforma trabalhista que vocês já devem saber, né? Que os custos, todos os custos, os insumos que ela vai utilizar para o trabalho, por exemplo, papel, cartucho da impressora, o próprio maquinário, que é computador, impressora, telefone, internet, luz, energia elétrica para utilizar o telefone, para utilizar o computador, a internet, como eu falei, né? Todos esses custos, eles são do empregador e não da empregada quando a modalidade é teletrabalho. Isso aí tem que ser ressarcido ao empregado. Então o que eu sugeri, por exemplo, aqui na minha região, aqui no Paraná, a distribuidora de energia elétrica é a Copel. E o site da Copel, ele possui um simulador de quanto daria o custo da energia de determinados equipamentos eletrônicos. Então o que eu propus? Eu sei, pessoal, é burocrático, mas é seguro se você fizer assim. Mas isso provavelmente quem vai fazer é o jurídico. Então o que eu propus? Peça ela para declarar em qual dos ambientes da casa dela ela realizará então as atividades de teletrabalho, se é na sala, se é num escritório que ela possua. Aí ela declara quantas lâmpadas ela possui nesse ambiente, se ela souber até a voltagem das lâmpadas, se ela puder dizer. Se não souber, não tem problema, a gente faz por estimativa. E se ela possui aparelho de ar-condicionado, se ela vai utilizar o aparelho de ar-condicionado durante o período que ela vai exercer as atividades dela. Lembrando que teletrabalho não tem
cumprimento de jornada, não tem registro de jornada, tá? Ele está entre uma das modalidades que entraram no artigo 62 da CLT, lá agora é o inciso 3º, que não tem controle de jornada, o teletrabalho. Ela declara lá, possuo ar-condicionado, sim, vou utilizar durante a realização do trabalho das atividades em teletrabalho, e o meu modelo é o tal, ele é 220 volts e ele é potência de 12.000 BTUs. E aí com isso, você entra no site da Copel e lança lá número de lâmpadas, lança lá um computador, um notebook, por exemplo, uma impressora, um telefone, que também usa energia elétrica, um telefone, o ar-condicionado, veja se vai usar mais algum tipo de equipamento e simule. E aí o resultado dessa simulação, que dá quanto que daria de custo no mês, você anexe ao termo aditivo e coloque que será reembolsado o equivalente ao retorno deste valor, tá? E aí a internet vocês analisam como que vai ser feito, né? Se vai reembolsar, se ela já possuía a internet, então a empresa pode, por exemplo, rachar metade, 50% ela custeia da internet. E isso aí, pessoal, aí coloca lá, lança nesse termo aditivo para poder fazer o reembolso, para demonstrar que a empresa está custeando todos os custos que ela vai ter, que vai oferecer os insumos como papel, cartucho da impressora e tudo mais, coloca lá no contrato que a empregada deve comunicar à empresa sempre que esses insumos acabam, né, ou estão para acabar, com um pouquinho de antecedência, se puder comunicar, coloca tudo isso no contrato. E então essa empregada estaria trabalhando via teletrabalho, e aí ambos estarão cumprindo então com as suas obrigações. O empregador provendo então o trabalho à sua empregada como deve ser, garantindo o retorno delas às atividades laborais, e a empregada provendo, por meio de sua mão de obra, a realização de seu trabalho. E aí todos acredito que ficarão satisfeitos, porque ela continuará com o seu trabalho, ela é uma pessoa que já estava antiga na empresa, que sempre foi assídua no trabalho e que sempre gostou muito, declarou sempre que gostava muito de trabalhar lá. Então não tem por que você correr o risco deixando ela sem trabalhar. Tá? Então essa, no meu ponto de vista, foi a melhor saída. E então sugeri ao meu colega e ele fez a sugestão à empresa. Tá bom? Espero que tenham gostado. É um caso bem polêmico, né? Mas também é possível de ser resolvido. Então espero vocês continuem acessando nossas redes sociais, curtindo nossos vídeos, compartilhando e espero até o nosso próximo vídeo.